Entre os anos de 1946 e 1965, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, promoveu uma competição entre alunos de ensino médio, uma espécie de Olimpíada de Matemática. Como a matemática é eterna, muitas dessas questões são absolutamente atuais. Entre elas, essa que eu trago para você a partir de agora. O que se sabe é que todo número construído de acordo com a condição que eu estou prestes a apresentar é um quadrado perfeito. O número 49, por exemplo, cujo valor você provavelmente sabe qual é. Agora, se eu escrever 4, 4, ou seja, um par de dígitos iguais a 4, em seguida 1, 8, apenas 1 8 a menos do que o número de dígitos iguais a 4 que eu acabei de escrever, e finalizar esse número com um 9, esse número aqui também é um quadrado perfeito. E da mesma forma, se eu escrever 4, 4, 4, 3 dígitos iguais a 4, e agora 2 dígitos iguais a 8, e apenas um 9, esse número também é um quadrado perfeito. A pergunta da Universidade de Stanford: prove que esse número é um quadrado perfeito. Olha que genial! Caixinha de ferramentas disponível. Você vai em algum momento precisar da soma finita da PG, também conhecida como soma dos n termos de uma progressão geométrica, e você também vai precisar de algumas considerações acerca de potências de 10 e de números que podem ser gerados a partir dessas potências. Vou ilustrar aqui com um exemplo. Imagine comigo que nós estamos falando de 10 elevado na quarta potência. Você sabe que 10 na quarta é 1 seguido de 4 zeros. É a mesma coisa que 10.000. É isso que está estabelecido aqui. Se você elevar 10 na n, onde n é um número inteiro e positivo, você vai colocar n zeros à direita do número 1 e ter, ao final desse processo, um número com n mais 1 dígitos. Agora, se você subtrair uma unidade desse 10.000, observe que o resultado vai sempre ser igual a uma cadeia de noves, tantos noves quanto for o expoente original do 10. Daí vem 10 na n menos 1, é uma cadeia de noves com n dígitos no total. Tá, mas e se você quiser transformar essa cadeia de noves em uma cadeia de dígitos todos eles iguais a 1? É muito simples, basta você dividir esse 9.999 por 9. Se você realizar essa divisão, o resultado vai ser 1.111, e assim vai valer para qualquer potência de 10, de novo com expoente inteiro e positivo. 10 na n menos 1 resulta numa cadeia de noves que, dividida por 9, resulta em uma cadeia de dígitos, todos eles iguais a 1 e com n dígitos, onde n, de novo, representa o expoente da base 10, onde tudo começou. Além disso, eu trago a vocês uma tabela que vai servir para que você lembre e encontre amparo em um conceito matemático muito importante que estabelece o seguinte: quando você escreve um número, por exemplo, 489, vamos pegar um número parecido com os números com que a gente vai trabalhar agora. Esse número, na verdade, não é bem 489 sob o ponto de vista da sua essência matemática. Esse número aqui representa 4 centenas, ou seja, 4 vezes 100, mais 8 dezenas, 8 vezes 10, mais 9 unidades, 9 vezes 1. E cada um desses fatores que eu fiz aparecer aqui, encostados no 4, no 8 e no 9, pode ser transformado em uma potência de 10. Você pode escrever isso aqui como 4 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10 na primeira potência, mais 9 vezes 10 na zero. Lembra que quando o expoente é zero e a base é diferente de zero, o resultado é sempre igual a 1. Isso é o que nós chamamos de notação expandida de um número, a notação que revela as potências de 10 que correspondem a cada um dos seus dígitos e que variam de acordo com a posição que esse dígito ocupa na cadeia de dígitos que representa cada número. É por isso que eu coloquei aqui uma sucessão de dígitos na linha de cima, desde já representando os números de acordo com aquilo que nós esperamos deles. Em primeiro lugar, eu quero que fique claro para vocês que quando eu escrevo, por exemplo, 444, em seguida eu escrevo 2 8s para ter um 8 a menos do que eu tive dígitos iguais a 4 e finalizo com um 9, eu sempre vou ter um número par de dígitos na minha sequência. Sempre. Porque eu vou sempre dobrar o número de dígitos iguais a 4
para representar a sequência de 8 sucedida por um 9. E o dobro de qualquer número inteiro seguramente resulta em um número par. É por isso que eu faço questão de frisar desde já que todo número que estiver de acordo com o nosso padrão de construção será um número par, e todo número par pode ser representado genericamente como um número na forma 2n, onde esse n aqui representa, de novo, nesse caso, um número inteiro e positivo. Você vai usar 2n dígitos para representar o número inteiro, o que significa que n desses dígitos estarão reservados apenas para os dígitos iguais a 4, e outros n dígitos estarão reservados para n menos 1 dígitos iguais a 8 e apenas um dígito igual a 9. Na matemática, a gente tem o hábito de enumerar a posição de cada um dos dígitos da direita para a esquerda, começando pela unidade. E eu vou fazer isso junto com vocês agora, porque também é um passo importante para que a gente possa entender o desenvolvimento dessa questão. A posição da unidade eu vou chamar de posição de número 1, a posição da dezena eu vou chamar de posição de número 2, e assim sucessivamente, considerando que esse primeiro bloco contém n dígitos, esse primeiro 8 aqui vai ocupar a posição a que eu vou atribuir o índice n, e o 8 que vem antes dele estará na posição que eu vou designar como a posição n menos 1. Muito bem, a partir daí eu tenho uma sucessão de dígitos, todos eles iguais a 4, e de novo enumerando da direita para a esquerda. Se essa é a posição n, a posição seguinte vai ser a posição n mais 1, a próxima vai ser a posição n mais 2 e assim sucessivamente, até o momento em que eu estarei diante do último dígito igual a 4. Esse último dígito certamente ocupará a posição 2n, afinal de contas, são 2n dígitos no total. E o dígito que ocupa a posição imediatamente anterior a ele estará ocupando a posição 2n menos 1. O detalhe importante agora é você entender como é que a gente traça um mapeamento entre a posição de cada dígito e o expoente de 10 associado àquela posição. Você sabe, por exemplo, que na unidade a gente trabalha com 10 na zero. Observa, na unidade, na posição de número 1, a gente trabalha com o expoente 0. Na dezena, posição de número 2, a gente trabalha com o expoente 1. E isso vai valer sempre. O expoente de 10 sempre será uma unidade menor que a posição indicada para aquele número. Consequentemente, então, se você estiver na posição de número 1, o expoente de 10 vai valer 0. Se você estiver na posição de número 2, o expoente de 10 vai valer 1. E assim sucessivamente, você pode simplesmente subtrair uma unidade do índice que representa a posição daquele dígito na cadeia de dígitos para descobrir quem é o expoente da potência de base 10 que está associada àquela posição. Então, se aqui eu tenho n menos 1, subtraindo uma unidade, n menos 1 menos 1 vai ficar n menos 2. Se aqui eu tenho n, subtraindo uma unidade, eu vou ficar com n menos 1. E agora, cuidado, se eu tenho n mais 1, subtraindo uma unidade, n mais 1 menos 1 vai ficar simplesmente n. Em seguida, n mais 2 menos 1 vai ficar n mais 1. E finalizando o nosso processo, 2n menos 1 de novo vai ficar 2n menos 2. E por último, 2n subtraindo uma unidade vai virar 2n menos 1. Observe que com isso a gente descobre, genericamente falando, todos os expoentes das potências de 10 associadas à posição de cada um dos dígitos da nossa sequência, caso a gente queira representar essa sequência de dígitos usando a notação expandida. O que, aliás, é exatamente o que eu vou passar a fazer a partir de agora. Se você entendeu tudo que eu disse até aqui, você já sabe que esse 4, o primeiro 4, não representa exatamente 4. Ele representa 4 vezes uma potência de 10, cujo expoente é 2n menos 1. É isso que eu vou passar a fazer para representar esse número genericamente na notação expandida. 4 vai ser expresso como 4 vezes 10 na 2n menos 1. Em seguida, 4 vezes 10 na 2n menos 2, somando 4 vezes 10 na 2n menos 2. E assim sucessivamente eu vou me conectar com o 4 que está associado à potência de expoente n mais 1,
4 vezes 10 na n mais 1, e finalmente 4 vezes 10 elevado na n, encerrando assim a sucessão de dígitos iguais a 4. Dando prosseguimento com 8, eu vou ter 8 vezes 10 na n menos 1, mais 8 vezes 10 na n menos 2, e assim por diante, conectando com os dois últimos dígitos, que vão ser sempre, respectivamente, um 8 e um 9, à exceção do 49, o primeiro número que eu usei para ilustrar como exemplo, que naturalmente não vai ter nenhum dígito igual a 8. Mas para todos os outros vai valer 8 vezes 10 e, finalmente, 9. Observa que aqui eu poderia ter escrito 8 vezes 10 na primeira potência e 9 vezes 10 na zero para concluir a notação expandida propriamente dita, mas vocês vão ver que nesse caso especificamente isso não vai ser necessário. Muito bem, eu vou agora realizar duas pequenas manobras aqui, antecipando o futuro, e eu prometo em seguida vocês vão entender por quê. A primeira dessas duas manobras é separar essas duas instâncias de 2n que aparecem nos dois primeiros expoentes em n mais n. Tão simples quanto parece. Ao invés de escrever isso aqui como 4 vezes 10 na 2n menos 1, eu vou reescrever isso como 4 vezes 10 na n mais n menos 1. Em seguida, 4 vezes 10 na 2n menos 2 vai ser reescrito como 4 vezes 10 na n mais n menos 2. E assim sucessivamente. Daqui para frente eu não vou ter maiores alterações, essa expressão vai permanecer a mesma desde o 4 vezes 10 na n mais 1 até o 8 vezes 10. Mas aqui no final eu vou ter uma segunda pequena mudança para promover. Ao invés de 9, eu vou escrever 8 mais 1. Vai ficar apertadinho aqui, mas vai dar para vocês entenderem em seguida o porquê dessa segunda manobra. Esse é o momento para eu lembrar vocês de uma propriedade importante do mundo das potências, a multiplicação de potências de mesma base. Sempre que eu multiplico duas potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. E isso é uma propriedade reversível, ela vale nos dois sentidos. O que significa que toda vez que você encontrar uma soma no expoente, você pode separar essa soma num produto de potências de mesma base. E eu vou fazer isso estrategicamente algumas vezes, em todas as potências de que participa esse coeficiente 4. Você está vendo esse sinal de mais que eu fiz surgir aqui, esse outro sinal de mais que eu também fiz surgir, e esse sinal de mais do n mais 1, que estava lá desde o início. Todos esses sinais de mais eu vou usar para transformar a potência de 10 em um produto de duas potências de base 10. No primeiro caso, eu vou ter 4 vezes 10 na n vezes 10 na n menos 1. No segundo caso, eu vou ter 4 vezes 10 na n vezes 10 na n menos 2. E assim sucessivamente, até o momento em que eu vou encontrar 4 vezes 10 na n mais 1, que eu vou converter em 4 vezes 10 na n vezes 10 na primeira potência simplesmente. Esse último aqui eu vou deixar como 4 vezes 10 na n, afinal de contas eu não tenho uma soma no expoente para separar. Não vou mexer também em nenhuma das potências de que participa o 8. Eu vou ter 8 vezes 10 na n menos 1, mais 8 vezes 10 na n menos 2, mais reticências, mais 8 vezes 10, mais 8, mais 1. E agora é o momento de você se dar conta de uma coisa surpreendente. Surpreendente e muito entusiasmante, diga-se de passagem. Todas as potências de que participa o 4 têm um fator comum muito interessante. 4 vezes 10 na n participa, a partir de agora, de todos esses produtos. O que significa que esse 4 vezes 10 na n pode ser colocado em evidência. E se você colocar 4 vezes 10 na n em evidência em todos esses termos, você vai observar que no primeiro termo vai sobrar 10 na n menos 1, no segundo termo vai sobrar 10
na n menos 2. No terceiro termo, sobraria 10 na n menos 3 e assim sucessivamente, até que no penúltimo termo vai sobrar simplesmente 10. E no último termo, como você está colocando 4 vezes 10 na n em evidência e ele está sozinho, você vai deixar mais um aqui dentro para garantir que, caso você decida resgatar a expressão original aplicando a propriedade distributiva, esse último termo persista. Você obtenha esse resultado multiplicando 4 vezes 10 na n por 1. Mas isso não é tudo. Agora eu quero que você observe que todos os termos que apresentam o 8 como coeficiente podem ter esse 8 colocado em evidência. O que significa que você pode reescrever a partir de agora a soma de termos, exceção feita ao último 1, que você vai deixar separado, como 8 que multiplica. Coloquei 8 em evidência no primeiro termo, sobrou 10 na n menos 1. Coloquei 8 em evidência aqui, sobrou 10 na n menos 2. E assim sucessivamente. Coloquei 8 em evidência aqui, vai sobrar 10. Coloquei 8 em evidência, ele estava sozinho, sobrou 1. E por último, fora do parêntese, você tem ainda a soma de uma unidade. A parte mais linda dessa questão vem agora, na minha humilde opinião. É quando você se dá conta de que, ao colocar 4 vezes 10 na n em evidência na primeira sucessão de termos e em seguida 8 em evidência na segunda sucessão de termos, você faz surgir uma sucessão de termos que também é um fator comum. Esse mesmo somatório que vai de 10 na n menos 1 até a unidade está aparecendo tanto colado no 4 vezes 10 na n quanto colado no 8. O que significa que você pode colocar agora essa sucessão de termos em evidência, esse grande fator comum com reticências e tudo. E quando você fizer isso, você vai reescrever essa expressão como 10 na n menos 1 mais 10 na n menos 2 mais reticências mais 10 mais 1, que multiplica 4 vezes 10 na n mais 8. Tudo isso aqui mais 1. E por incrível que pareça, nesse momento nós estamos muito melhor posicionados do que nós estávamos no início para poder mostrar o que nós queríamos. Caso você tenha esquecido que esses números construídos de acordo com o padrão proposto sempre resultarão em um quadrado perfeito. A parte chocante do que eu tenho para mostrar para vocês vem agora. Ela parte do princípio de que você vai se dar conta, ao olhar para esse primeiro fator, esse somatório que vai do 10 na n menos 1 até o 1, de que isso, a soma de todos esses termos, representa, na verdade, a soma de uma progressão geométrica. Se você começar na unidade, você vai perceber que para chegar na dezena, a gente multiplica a unidade por 10. 1 vezes 10 dá 10. E aqui na sequência, depois do 10, certamente vai vir um 100, e vai vir um 1000 e assim por diante. Você vai ter, portanto, a soma dos termos de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo vale 1, cuja razão vale 10 e cujo número de termos é igual a n. Se você partir do princípio de que 1 é a mesma coisa que 10 na zero, você tem uma sucessão de potências de 10, cujo primeiro expoente é 0 e cujo último expoente é n menos 1. Ora, entre o 0 e o n menos 1, você terá um total de n termos. E, portanto, você pode lançar mão dessa observação para determinar, usando a expressão da soma finita da PG, quanto vale a soma desses n termos. Se você calcular a soma dos n termos nesse caso, você vai dizer que o primeiro termo vale 1, multiplicar esse 1 pela razão 10 elevada na n menos 1 e dividir isso aqui pela diferença entre 10 e 1, razão 10 menos 1. Você terá nesse momento chegado comigo à conclusão de que a soma dos n termos é igual a 10 na n menos 1 sobre 9. E qualquer semelhança não é mera coincidência
de novo. Observa que lá na nossa caixinha de ferramentas, lembra? Eu coloquei 10 na n menos 1 sobre 9, fazendo referência a uma cadeia de uns. É exatamente isso que você obtém quando você soma todas essas potências de 10 com expoentes consecutivos. 1 mais 10 dá 11, 1 mais 10 mais 100 dá 111, 1 mais 10 mais 100 mais 1000 dá 1111 e assim sucessivamente. Se você tivesse reconhecido isso olhando para a expressão do somatório, ótimo, beleza, você poderia ter chegado mais rápido nisso aqui, mas não deixa de ser uma coisa legal a gente conectar os pontos, o mundo da PG com o mundo da análise numérica para poder chegar a essa conclusão. Fato é que esse somatório todo, portanto, a partir de agora, pode ser substituído sem prejuízo nenhum por 10 na n menos 1 sobre 9. Tudo isso vezes 4 vezes 10 na n mais 8 e de quebra mais 1. É a partir de agora que a gente vai elaborar um pouquinho melhor essa expressão para poder chegar a mais uma conclusão impactante. Considerando que o denominador aqui é igual a 9, que eu tenho um produto de dois fatores, eu vou, antes de mais nada, preservar esse denominador e multiplicar os meus numeradores, aplicando a propriedade distributiva. Então, eu começo por 10 na n vezes 4 vezes 10 na n. Tomo cuidado de observar que isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 vezes 10 na n elevado ao quadrado. Em seguida, 10 na n vezes 8 vai ficar mais 8 vezes 10 na n. Menos 1 vezes 4 vezes 10 na n vai ficar menos 4 vezes 10 na n. E aí, na sequência, eu vou ter menos 1 vezes 8, que dá menos 8. E, para finalizar, eu ainda vou ter, de quebra, o mais 1 aqui pendurado. Eu percebo, nesse momento, que eu tenho dois termos semelhantes no meu numerador. O mais 8 e o menos 4 estão multiplicando o mesmo 10 na n, e, portanto, esses dois termos semelhantes podem ser reunidos. Eu vou reunir os dois termos semelhantes ao mesmo tempo em que eu já expando esse 9 aqui, de modo a incluir essa constante. 9 divide por 9 dá 1, o numerador permanece o mesmo. 4 vezes 10 na n elevado ao quadrado, mais 8 menos 4 vai ficar 4 vezes 10 na n, tudo isso menos 8. E agora, 9 divide por 1 dá 9, vezes 1 dá o próprio 9, eu tenho mais 9, finalizando o meu numerador. Nesse momento, eu me dou conta de que o meu numerador se transformou momentaneamente em 4 vezes 10 na n elevado ao quadrado, mais 4 vezes 10 na n, tudo isso, 9 menos 8, mais 1, todo mundo dividido por 9, o que é uma expressão ainda melhor do que a expressão onde tudo começou nessa linha de raciocínio e que vai ficar melhor ainda quando você se der conta de que nós estamos a apenas um passo de mostrar o que nós queríamos saber, que aquela longa cadeia numérica do início sempre será um quadrado perfeito. Eis aqui, então, a expressão onde nós chegamos na nossa última linha de raciocínio e que agora vai servir como base para a nossa conclusão definitiva. Esse 4 vezes 10 na n ao quadrado que vocês estão vendo aí, usando de novo ferramenta de matemática básica, pode ser suavemente reescrito. Se você observar que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 10 na n ao quadrado revela um produto de potências cujo expoente é o mesmo. E sempre que isso acontece em matemática, sempre que eu tenho um produto de potências de mesmo expoente, eu posso consolidar esse expoente em uma única instância, multiplicando as bases. Portanto, nesse caso, eu posso transformar esse par de 2 aqui em apenas um expoente igual a 2, e multiplicar as bases das minhas potências, transformando isso aqui em 2 vezes 10 na n elevado ao quadrado. Essa é a primeira transformação que eu vou propor para vocês, que a gente reescreva o 4 vezes 10 na n elevado ao quadrado como 2 vezes 10 na n, tudo elevado ao quadrado, mais 4 vezes 10 na n, tudo isso mais 1, tudo dividido por 9. Como eu falei para vocês, vocês têm um coelhinho para tirar da cartola agora. E esse coelhinho se baseia, sabe em quem? Lá vem ele, no produto notável, famosíssimo quadrado da soma. Você sabe de outros carnavais que o quadrado de uma soma a mais b ao quadrado resulta no quadrado do primeiro, mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do
segundo. O que você não sabe é que nós estamos prestes a encontrar uma instância muito inusitada de ocorrência de uma expansão de produto notável aqui em cima. Sabe por quê? Porque 2 vezes 10 na n ao quadrado, evidentemente, é o quadrado de 2 vezes 10 na n. O número 1, por sua vez, pode ser escrito como um quadrado. O número 1 pode ser escrito como quadrado dele próprio. E se você multiplicar 2 vezes 10 na n por 1 e em seguida dobrar o resultado, você encontra exatamente o 4 vezes 10 na n que você tem aqui no meio. E, portanto, você acabou de concluir junto comigo por esse movimento simples que o numerador da fração onde nós acabamos de chegar é um quadrado perfeito, é a expansão de um quadrado da soma e pode, portanto, ser reescrito como 2 vezes 10 na n mais 1, tudo elevado ao quadrado. Se nesse momento você se der conta de que o 9 pode ser reescrito como 3 ao quadrado, fica melhor ainda, porque você nesse momento terá também se dado conta de que esse numerador e esse denominador, a partir de agora, estão elevados ao mesmo expoente, o que me permite transformar a razão entre essas duas potências na potência de uma única razão. Assim como eu consolidei o 2 no produto, agora eu vou consolidar o 2 na divisão. Nesse caso, eu vou passar a ter, portanto, 2 vezes 10 na n mais 1, tudo sobre 3, elevado ao quadrado, como sinônimo, como expressão que representa aquela cadeia de vários dígitos iguais a 4, sucedidos por vários dígitos iguais a 8, um a menos do que o número de dígitos iguais a 4, terminando por um 9. Eu acabei de mostrar, por intermédio dessa linha de raciocínio, que o número onde tudo começou e que está traduzido na forma do seu sinônimo 2 vezes 10 na n mais 1 sobre 3 elevado ao quadrado é naturalmente, como esse expoente mostra, um quadrado perfeito. E se ele é um quadrado perfeito, nós acabamos de demonstrar aquilo que nós queríamos demonstrar, como se queria demonstrar. Eu vou um pouquinho além, porém, nessa questão. Eu podia ter parado por aqui. Mas eu quero investigar com vocês que aparência teria essa base. Em outras palavras, essa cadeia de vários dígitos iguais a 4, com vários dígitos iguais a 8 e 1, 9, corresponde ao quadrado de quem? Olha que legal. A partir de agora, eu vou prestar atenção na base. Eu vou olhar para 2 vezes 10 na n mais 1 sobre 3. E vou tentar inspecionar essa base para saber o que ela revela, de que tipo é esse número. Mas para poder fazer isso com vocês, eu vou precisar tirar um coelho da cartola agora, muito imundo mesmo. Eu vou pegar esse 10 na n aqui e eu vou reescrever ele. Esse 10 na n eu vou reescrever como 10 na n menos 1 mais 1. Vocês vão entender em seguida por quê. 10 na n menos 1 mais 1. Tudo isso mais 1 dividido por 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque é legal ter 10 na n. 10 na n é sempre uma potência de 10, é o número 1 seguido de vários zeros, mas é mais legal ainda quando eu tenho 10 na n menos 1, porque eu sei que isso representa uma cadeia de 9s, com tantos dígitos iguais a 9 quanto for o valor desse expoente. Então, a partir de agora, esse 10 na n menos 1 que eu fiz aparecer à força aqui dentro, eu vou considerar como se fosse um número só. E no momento que eu realizar essa consideração, que eu observar esse 10 na n menos 1 como um número só, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, fazendo o 2 multiplicar 10 na n menos 1 e, em seguida, o 2 multiplicar apenas o número 1. Olha que lindo o que está prestes a acontecer. Nesse momento, eu vou passar a ter 2 vezes 10 na n menos 1, mais 2 vezes 1, que fica mais 2, tudo isso mais 1. Todo mundo aqui dividido por 3. Esse numerador que vocês estão vendo aqui tem mais 2 sendo somado a mais 1, e se eu somar 2 mais 1, o resultado naturalmente vai ser igual a 3. E, portanto, eu posso ler isso aqui como 2 vezes 10 na n menos 1 mais 3, todo mundo sobre 3. Eu vou tomar a liberdade agora de separar o meu numerador em duas partes, de separar essa expressão em duas frações. Se eu fizer isso, eu vou passar a ter 2 vezes 10 na n menos 1, tudo sobre 3, mais
3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é nada mais, nada menos do que 1. E, portanto, eu posso reescrever a minha expressão mais uma vez como 2 vezes 10 na n menos 1, todo mundo sobre 3, mais 1. E agora que vem o grande momento do esporte. Você sabe que 10 na n menos 1 para expoente inteiro e positivo representa uma sequência de n dígitos iguais a 9. Nesse caso, você olha para esse 10 na n menos 1 aqui e sabe, portanto, que 10 na n menos 1 corresponde a n noves. Se você pegar n noves e dividir esses n noves por 3, você vai ter uma cadeia de n dígitos, todos eles iguais a 3. Faz sentido? Quando você divide 99999 por 3, o resultado vai ser igual a 33333. E se você pegar o resultado dessa divisão, 33333, uma cadeia de dígitos todos iguais a 3, e multiplicar por 2, você vai obter como resultado uma cadeia de dígitos todos eles iguais a 6. Incrível! Esses dígitos iguais a 6 estão expressos aqui na forma da expressão 2 vezes 10 na n menos 1 sobre 3. E, portanto, na verdade, isso significa que esse primeiro fator da soma corresponde a uma cadeia de n dígitos, todos eles iguais a 6. E é a essa cadeia de n dígitos, todos eles iguais a 6, que você vai somar uma unidade. Para chegar comigo à conclusão de que você terá como base da potência, como raiz quadrada de qualquer um desses números que nós usamos como motivação para essa questão, uma cadeia de n menos 1 dígitos iguais a 6, seguidos do número 7. Em outras palavras, e para vocês se chocarem definitivamente com essa questão, eu sei que a raiz quadrada de 49 é igual a 7. O que você não sabia é que se você representar o número 4489, que adere à condição que nós estabelecemos, a raiz quadrada desse número vai ser 6 seguido de 7. E se você representar o número 444889, que também tem aderência aos números que nós propusemos no início de tudo, você vai chegar à conclusão de que esse número tem como raiz quadrada 667. E se você está duvidando, pode pegar a calculadora, você vai se surpreender. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não vá embora sem deixar o seu recado nos comentários.